Beleza? Olá pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Bom, muito massa estar aqui conhecendo o espaço também. Obrigado pelo convite, por aceitar aí a proposta. Bom, hoje eu vou falar sobre código como laboratório. Estou explorando aí o REPL na prática. Espero que seja um pouco útil. É, Antes de começar a me apresentar, eu sou Arthur, eu sou o pai da Laura. Em breve pai de mais uma criança, que ainda não sei o que vai vir. É, eu adoro conversar e conhecer pessoas, então por favor podem me parar aí a qualquer momento para trocar ideia. Também sou jogador de Magic, então também gosto muito e jogo em Jundiaí. É, eu trabalho no Nubank atualmente, eu sou membro da Inner Source Commons Foundation, se alguém quiser falar sobre Inner Source, gosto muito também. E sou organizador da Clojure BR, que é a comunidade brasileira de Clojure. Então, beleza, então vamos lá. Antes eu vou só setar algumas coisas. A ideia é mais tentar mostrar um pouco na prática as coisas, tá? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar a qualquer momento. Se eu não souber, tem uma galera aqui na plateia que manja mais do que eu, que vai me ajudar também. Já colocando vocês aí no. Beleza. Alguém aqui. Quem conhece REPL? Eu já ouviu falar desse termo. Beleza, bastante gente. Show. REPL ele é um acrônimo para Read, Eval, Print, Loop, certo? Que basicamente significa, né, você ler alguma entrada, fazer o eval, então avaliar aquele código, executar, aí você vai fazer o print, né, do resultado que aquele código gerou, e depois eu volto num loop onde eu vou voltar para ficar esperando uma entrada nova, certo? Isso é uma coisa, quem já, sei lá, a gente tem isso muito fácil, que é no navegador, né? Então, a gente tem no próprio browser, tá pequenininho ali, né? Mas, tipo, você consegue, sei lá, fazer um mais um aqui, ele vai executar o dois, ele fica esperando você dar a próxima instrução. Então, geralmente a gente dá para brincar ali e tudo mais. Então, isso é um exemplo bem simples ali, né, de como é que funciona um REPL, né? E aqui tem o REPL do Clojure rodando ali, onde a pessoa está digitando um código, ele está evaluando e fazendo. E quando a gente está no Clojure, principalmente, né? Eu trabalho há 6 anos com Clojure, então é a linguagem que eu mais conheço com REPL. A gente tem um termo muito usado que é o REPL Driven Development, né? Então, o que seria isso? É basicamente você trazer o REPL para dentro do seu fluxo de trabalho, né? Então, ele não é ser uma coisa apartada do que você está fazendo, ele é uma coisa, tipo, integrada literalmente que você está fazendo. Uh, quais vantagens que eu vejo, né? Uma ele ajuda muito no aprendizado, tá? Porque você consegue ter feedbacks mais rápidos. Eu vou mostrar algumas facilidades que eu também vejo, que eu uso bastante quando eu estou aprendendo. E a outra é que ele acelera muito a prototipação, né? Porque você já consegue ver seu código sendo executado dentro do seu fluxo. Vou mostrar algumas coisas na prática, tá? Mas só para a gente setar algumas expectativas assim. Outra coisa é Clojure. Eu vou usar Clojure como linguagem aqui, como ambiente para fazer, mas a gente tem outras opções também que tem REPL, que é a que eu conheço e que eu me sinto um pouco mais confortável de estar falando em público sobre, tá? Ali tem um memezinho que fizeram de mim e eu gosto dele pra caramba. A sorte é que eu não tô com a mesma camiseta. Vira e mexe, eu tô com a mesma camiseta e dando a palestra e fica horrível isso. Eu preciso comprar uma boina nova agora também. Beleza, então falando um pouquinho sobre Clojure, né? Pra quem que conhece Clojure? Beleza, tá bastante gente também. Então, o Clojure ele é da família Lisp, né? Que vem de Lisp Processor. Então ele foi criado para ser uma programação funcional. A ideia era já ser integrada com alguma plataforma já estabelecida, né? Começou com a plataforma do .NET, com o CLR, mas depois virou mesmo da JVM, né? Então ele roda na JVM. Hoje você tem outros dialetos que rodam em N outras plataformas. E ela foi projetada para concorrência, né? E para quem não conhece programação funcional, só dando algumas características, né, do que é desse paradigma. Ele é bem conhecido por imutabilidade, certo? Então você não costuma alterar valores. Eu acho muito usual, engraçado que as variáveis não são variáveis, né? Isso para mim era bem bizarro. Funções de primeira classe, né? Então você consegue funções atribuir em valores, passar como parâmetros e compor elas.
E outra coisa é você ter, é bem característico você ter bastante funções puras, né? Que seriam funções matemáticas onde você não vai ter nenhuma variação. Então, sempre que você chama ela, não vai ter o que a gente chama de efeito colateral, né? Então, basicamente, o que seria um efeito colateral? Então, por exemplo, eu tenho uma função que depende, sei lá, de uma variável de ambiente. Aquela variável de ambiente mudou, que minha função está retornando. Então ela já não é pura. Qualquer coisa que eu fale com o mundo externo, não é. Então a gente está falando de memória, banco de dados, rede, qualquer coisa assim, tá? Beleza. Uma outra questão é a sintaxe do Clojure. Ele é aí mais parecido, né, com, para quem não tem tanto familiaridade, né? Então, basicamente são sempre listas, né? Então, que é representado pelos parênteses. E aí você vai ter todos os parâmetros. Então aqui é, sei lá, uma soma, né? Então eu passo mais, a função que eu vou executar, 1 e 1, me retorna 2. Ali eu estou verificando se uma coleção é vazia, então vai retornar verdadeiro, e depois uma coleção que tem alguma coisa vai retornar falso, tá? Isso é só porque eu vou mostrar código Clojure. A minha primeira vez que eu vi uma apresentação com Clojure, eu fiquei bem perdido de olhar direto o código, então tento trazer um pouco disso. E outra questão que deu para ver antes, né, mas ele usa a notação polonesa, né? Então, que é basicamente a prefixada, onde, ao invés de eu falar o operador está no meio, né, eu vou começar pelo operador e depois eu coloco os argumentos, certo? Então, com isso, sempre a função vai vir primeiro e depois os argumentos daquela função. Então, isso é uma coisa que também muda um pouco na hora que você vai ler o código. Às vezes é meio... Até se acostumar é meio complicado. Certo? E outra coisa é vírgulas são opcionais, tá? Então, num geral, a gente não usa, tá? Então, a vírgula é literalmente interpretada como um espaço em branco. É isso que o leitor e o compilador fazem, tá? Eles vão tratar como... Então, o que tá... Ele vai rodar, né? Tipo, se eu colocar a vírgula separando os elementos, mas eu também posso só omitir, e é o que geralmente você vai ver nos códigos, essa omissão da vírgula, porque escrever mais, a gente pode escrever menos, é basicamente isso. Não chega a ser um APL que basicamente tinha 5 caracteres fazendo muita coisa, mas é isso. Pelo menos esse eu consigo ler e explicar o que ele está fazendo. O APL eu me perdi bastante. Boa. Então, antes de ir para essa demo aqui, eu só mostrar então para vocês. Peraí, primeiro começar aqui. Então, deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Então aqui eu estou no terminal, então basicamente a gente consegue inicializar quando você instala o Clojure, ele tem isso daqui, então eu inicializei o Clojure, ele já me abre um REPL ali para mim. Tá dando para ver, galera? De boa? Tá bom. Show. Então a partir daí ele já entrou no fluxo do REPL, né? Então agora ele está no read esperando alguma leitura. Então eu consigo basicamente escrever aqui, então... o mais um, e ele vai me retornar. Ele vai dar o eval, vai dar o print do resultado e volta para o read. Então esse é a questão. Então aí aqui você pode fazer literalmente qualquer coisa. Eu posso definir uma variável aí que eu queira. Então eu estou definindo o A. Aqui é só a sintaxe que ele está falando em que escopo que está, né? Eu estou na namespace do usuário quando ele carrega. Então se eu pegar o A, ele vai me devolver o 1, e aí eu consigo... E literalmente fazendo, ele vai guardando todas as coisas para mim e eu consigo executar. Só que eu falei sobre o REPL Driven Development, né? Aqui eu estou literalmente num terminal e tal. Então, tudo bem que Emacs, né, a gente está conversando, roda no terminal, mas aqui está bem separado do meu ambiente de trabalho, né? De desenvolvimento. Então aqui eu estou usando o VS Code, tá? Bem basicão, e aí ele usa o Calva, tá? Se alguém quiser usar depois, eu tenho o link e tal, se alguém gostar muito e quiser usar, eu estou usando o Clojure, o VS Code com Calva. Então aqui eu tenho um arquivo Clojure e eu já estou conectado num REPL que está sendo executado. Então isso é bem interessante, que você basicamente quando você sobe um REPL, você consegue subir ele, por exemplo, escutando numa porta, tá? E aí eu consigo conectar remoto nele para fazer isso. Então, isso é uma coisa muito legal. Existe o NREPL, né, que é um protocolo. Também, aliás, uma biblioteca junto com o protocolo para você conseguir fazer essas comunicações. Então aqui eu já estou conectado. Eu conectei antes só para ver se estava dando certo.
Então aqui eu estou dentro da minha ideia, eu consigo, na teoria, fazer a mesma coisa que eu fiz lá, que é evaluar esse código e ele está indo lá, executando e voltando dentro de um arquivo. Mas beleza, teoricamente aqui eu ainda estou, sei lá, num arquivo separado e tudo mais. Ele desconectou? Ah, não. Beleza. Só que onde é que a gente começa a ganhar algumas vantagens, né? Então aqui, por exemplo, eu estou num arquivo mesmo, que está ali, eu não estou só num buffer ali para execução. Eu consigo digitar meu código aqui, por exemplo, e aqui com um atalho, eu estou dando Ctrl Enter, ele executa e já me retorna o valor ali do meu fluxo. Então eu consigo já... Eu estou num arquivo e já estou começando a trabalhar nele, eu consigo fazer o tipo de coisa que eu quiser. Então, por exemplo, eu consigo vir aqui, fazer def bas igual a 1. Eu vou fazer o eval, ele me retornou que falou, ó, você tem agora esse símbolo bas aqui, eu consigo vir aqui e pegar o valor do bas para mim, certo? Então eu consigo... Então aqui a gente pode começar a pensar em coisas, então, por exemplo, uma incrementa, por exemplo, uma função aqui, que eu recebo um valor. Eu devia ter desligado o meu negócio só para poder digitar, né? Que aqui, por exemplo, não, na verdade eu quero incrementar NM, então eu vou fazer a soma de M e N aqui, certo? Então eu estou dando eval aqui desse código, e agora eu consigo chamar meu incrementa 1 e 2 aqui. Opa. E ele vai retornar o 3 para mim, que é ele está basicamente somando. Mas o que eu posso fazer é meio que fazer um defn, um inc 2. Então eu quero que ele sempre incremente 2, certo? Na verdade eu vou criar um def. Aqui o que eu consigo é fazer um partial, por exemplo, do meu incrementa com 2. E evaluar ele. E agora se eu chamar meu inc 2, opa, passando 1, ele vai me retornar 3. Então aqui eu estou começando a brincar no meu próprio código, já ir executando isso lá. Então isso aqui é só para mostrar um pouco de como que eu estou dentro do meu ambiente, executando o código já e conseguindo ler e entender as coisas. Mas vamos supor que eu não sei, por exemplo, o que é esse partial, né? Tipo, aqui que tem. Tem uma coisa que é muito legal que eu gosto, que é eu consigo vir aqui e dar um doc do partial, por exemplo. Deixa eu ver se ele vai. Pô. E agora se eu vier aqui no meu... Que aqui é meio que o meu buffer, onde ele vai jogar todo o que a função der um print, ele vai jogar para esse stdout, né? E aqui ele está redirecionando só para esse buffer. Então aqui eu consigo já pegar a doc do que aquela função faz, certo? Então aqui ele tem, né, todas as aridades que a gente chama. Então eu posso só passar uma função com um argumento e tudo mais, e ele vai falar que recebe a função, f, e alguns argumentos a menos do que o normal da função receberia, e aí eu já vou fazendo, e aí ele vai executar aquilo lá com os outros. Ele vai me devolver uma função já pré-preparada com aqueles primeiros argumentos, e depois executar, tá? Então isso é muito interessante para quando você está precisando, né, aprender alguma coisa. Eu uso isso bastante para poder ver. Outra coisa muito interessante que tem aqui eu não subi com, mas você consegue dar o source daquela função. Então eu consigo literalmente pegar qual que foi a implementação daquela função que está lá, certo? Então, pô, isso também é muito interessante para entender. Óbvio que eu podia ir num site que tem, olhar as coisas, mas assim, conforme você vai pegando a prática de fazer essas coisas, isso começa a virar, pelo menos para mim, muito útil. Às vezes eu quero só ver um negócio, ou mesmo no terminal, se você tá, é muito útil. Então, isso para mim é uma das grandes vantagens que tem quando eu estou aprendendo, né? Então, eu tô lá tentando entender alguma coisa, eu vou executando, cheguei num lugar, não sei, olho o source, até às vezes para copiar alguma coisa e jogar, isso para mim é muito interessante, tá? Aí agora uma coisa que eu vou pedir, opa, tá aqui. Quem quiser escanear esse QR Code, ele vai apontar, teoricamente, por uma aplicação web que deveria estar rodando e disponível. Demos são sempre bem complicadas, gente. Quem conseguir acessar, me avisa. Ótimo, esperado. Ok.
Vocês acharam que tava zoado, né? Beleza. Então, esse código está rodando numa plataforma, certo? E é basicamente esse código aqui. Eu estou usando... Eu subi um serverzinho HTTP lá, tá? O código é basicamente, eu vou ter o host aqui, a porta que ele vai rodar. Ele só vai pegar, aqui é um pouquinho de código closure, mas só tipo, ele vai pegar as rotas e pegar o HTTP kit lá para subir um serverzinho. E aí ele tem um start server que vai guardar para mim numa variável aqui para mim de memória, tá? Esse é o código. Mas o que eu fiz? Eu junto com ele, eu subi um REPL. Então eu lá no meu servidor na web eu tenho um REPL rodando lá, tá? A porta não está exposta, tá bom? Eu sei que a galera aqui gosta de hackear as coisas, a porta não está exposta. Talvez tenha outra só de segurança, mas essa eu tentei não deixar. Mas basicamente aí eu fiz um túnel expondo lá a porta para eu conseguir conectar. E aí o que ele vai fazer é só dar start no server e é isso que está rodando lá. Tá? Então, por exemplo, eu consigo vir aqui e executar esse cara, esse class aqui, que ele vai me retornar qual que é a classe que está rodando. Então vocês podem ver que o pedestal é a biblioteca e é um HTTP kit que está rodando lá, que é o servidorzinho. Tá? Então vamos lá. Então vocês tomaram um not found, certo? Por quê? Porque as minhas rotas que eu só tenho um /grit. Então se vocês acessarem o /grit, vocês vão ver isso. Então a ideia aqui é, beleza, tipo, eu consigo vir aqui agora e definir uma outra rota no barra. Então eu vou falar que vai ser um get. E eu vou ter meu home handler aqui. E o hostname... ele está reclamando aqui que eu não tenho, né, definido esse handler. Então eu vou vir aqui e fazer um home handler. Aqui. Ele recebe um request, tá? Que eu por enquanto vou só ignorar. Beleza, pode ser um welcome aqui. Na verdade eu vou fazer um pouco diferente só para ficar mais fácil. Eu vou definir uma outra função que é o home content. Pode ser. Eu vou receber o request aqui de uma boa e devolver esse cara. Então aqui eu vou carregar essa função lá no servidor. E aí eu vou fazer o meu home handler devolver o meu home content passando o request aqui. Aí ele criou e aí aqui eu vou carregar minhas rotas de novo. Beleza. Agora vocês deveriam conseguir ver se o server que está rodando já não fizesse um cache das rotas para ele não ter que ficar tipo toda hora fazendo eval disso, tá? Então o que acontece é que para isso eu precisaria provavelmente parar o servidor, certo? Para ele voltar. Mas como eu tenho a referência dele, eu basicamente consigo vir aqui e falar para ele parar o servidor que está rodando lá. Então aqui tem, você pode ver que ele não vai mais achar lá, ele está tentando carregar e não acha mais porque está parado. E aqui eu posso vir só e mandar rodar de novo o server do HTTP, o do REPL ainda está rodando. Então agora se vocês rodar... Ih, peraí que eu acho que... Ah, tá, eu fiz uma coisa muito errada. Ótimo a gente tomar erro. Que é isso daqui, na verdade, eu tenho que devolver um... Opa! Aqui é um body. Opa, o body é isso. E eu vou devolver o status 200. E agora o content type isso, beleza. Tá. Então aqui se eu parar o servidor de novo, e subir ele, agora vocês devem conseguir ver isso. Foi? Boa, então tá lá, certo? Então eu consigo ver. Então, para prototipação isso é muito fácil, certo? Tipo, porque eu consigo já no meu server, então em qualquer lugar fazer isso. Óbvio que aqui eu quis usar um server que era para vocês poderem interagir e tudo mais. Mas geralmente, um fluxo normal, eu vou estar rodando a aplicação na minha máquina e consigo fazer o eval do código e tudo mais. Então, uma outra coisa que dá pra, que é interessante é que, por exemplo, eu defini que eu tinha um banco de dados na memória aqui, tá? É só é só pra vocês saberem, um atom é basicamente uma variável que aí sim eu posso mudar o estado dela, né? Aí tem vários controles de lock, concorrência e tudo mais. Geralmente eu vou ter um banco de dados real, mas aqui é muito mais fácil fazer isso. E aí eu criei aqui uma funçãozinha que vai pegar todas as tarefas que tem lá dentro. Então, eu consigo executar aqui para ela criar lá.
E aí eu consigo, por exemplo, vir aqui e ver, por exemplo, quais são as chaves de... Eu estou pegando a primeira task que eu tenho, quais são todas as chaves. Então eu tenho o ID, o título, o status, a tag e tudo mais. Aqui eu tenho uma funçãozinha só para colocar tasks lá, né? Mas o interessante que eu consigo criar aqui, por exemplo, é eu posso criar um tasks... Opa! Um tasks page, certo? Que ele vai me retornar... Obrigado, código. Mas é que só para vocês verem. Então, eu estou pegando todas as tarefas aqui. A função str ela faz concatenação de strings, basicamente. E aqui eu estou pegando e iterando, fazendo um map, né, em cima de todas as tarefas e devolvendo o título delas. Tá? Então aqui eu posso só executar esse cara. Se a gente vier aqui no hello, eu consigo... Vamos só copiar esse cara aqui para ficar mais fácil. Eu tenho tasks, boa, autocomplete muito bom. E aqui eu vou criar o meu dfn tasks handler. A única coisa que aqui eu vou pegar o meu tasks, tasks page, passando request. Tá, aqui eu só estou importando, tá, para ele... Porque como eu estou em outro arquivo, ele precisa um conhecer o outro, tá? Aqui eu vou executar de novo. E aí agora eu vou só parar, como eu criei uma rota nova, eu vou lá... Eu podia ter uma funçãozinha que faz o restart, teria sido muito mais fácil do que ficar duas, mas... Então agora quem acessar, por exemplo, tasks aqui... Oxe. Aí ele me devolveu todas as tasks que eu já tenho. E aí eu consigo ir trabalhando e fazendo o que eu quiser. Então, esse é um pouco do poder que eu vejo e como você consegue fazer isso. Não sei quem é adepto de inteligência artificial ou não, mas uma das coisas que eu tenho experimentado muito é a própria IA ter acesso ao meu REPL, certo? Então, ela consegue fazer o eval do código antes de alterar meu arquivo. Ela consegue fazer o eval, ver o resultado, se aquilo lá tá válido, aí sim ela escreve para mim. Então, assim, aumenta a assertividade, tipo, muito grande, tá? Tem sido bem interessante. Uma outra coisa muito legal, tem um pouquinho de tempo, eu vou... Infelizmente meu Mac parou de rodar meu IntelliJ depois que eu atualizei, o que é muito triste. Mas eu só queria mostrar para vocês, eu tenho um plugin que eu criei para o IntelliJ, para você poder usar REPL lá com Clojure, ele é open source. E o mais legal é que quando você está em desenvolvimento, quando você build ele local, ele sobe um REPL para você. Então aqui, basicamente, nesse vídeo eu estou mostrando que eu tenho o arquivo aqui, então eu tenho esse arquivo que é o que faz o load file, né? Então ele tem que pegar o arquivo do editor, mandar para o REPL, fazer todas as paradas. E aí quando eu mando fazer o load file, aqui é o comando que eu executei, aqui está muito pequeno, eu depois vou dar um zoom no vídeo, mas aqui está escrito loaded file e qual que é o arquivo inteiro. Para o usuário ter um feedback, né, quando ele está fazendo aquele load. E aí eu mostro que eu consigo vir aqui, então ali está o loaded file. E aí uma parada bem interessante é que como eu tenho um REPL rodando lá dentro e eu estou conectado com o mesmo código, eu consigo alterar o plugin que está se conectando com o REPL ao mesmo tempo. Então é meio um REPL conectado num REPL no editor que eu estou desenvolvendo o REPL. Meio que isso, assim. É isso que eu estou explicando. A mãozinha é igual, caraca, pareceu mesmo. Então, aí ali o que eu vou fazer, basicamente, eu falo que é a função, né, para carregar arquivo, e aí eu vou trocar, no caso eu falo Clojurians, né, que como a galera da comunidade se chama, eu salvo e aí eu carrego isso daí e vou dar um load file de novo no meu arquivo. E aí dá pra ver agora que tá com o Rei Clojurians, que foi que eu troquei no código. Então, o plugin que tá dentro do IntelliJ, ele tá rodando um REPL, eu conecto nele e mudo o comportamento do próprio plugin. Então isso é muito massa para você desenvolver o próprio plugin, porque eu consigo já testar, literalmente, fazer as coisas, porque a API do IntelliJ ela é horrível, então é muito bom você ficar testando 20 vezes como é que as coisas se comportam lá dentro, antes de ter que buildar e mandar instalar de novo e fazer as coisas. Então, era isso que eu queria mostrar.
Por favor, quem quiser fazer parte da Clojure BR, a gente tem ali o link pro site também, que tem link para várias coisas, Telegram, Discord e por aí vai. Então, fiquem à vontade, ou é clojurebrasil.com.br, não é tão difícil também. O que eu usei para desenvolver, quem quiser aprender um pouco sobre Apple Driven Development, é o VS Code com Canva, e aí lá dentro ele tem um Create a Getting Started Apple Project. Então ele cria já para você, abre uma instância nova do VS Code, já com passo a passo de o que você tem que apertar, como é que funciona, e várias instruções para você ir aprendendo. É, assim, sensacional. E era isso. Muito obrigado, pessoal.